Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a atividade 1 do trabalho prático 1. Nosso grupo é composto por eu, Enzo, Felipe, Fernando e o Túlio. Inicialmente, introduzindo os motores de indução, temos dois tipos mais comuns, os monofásicos e os trifásicos. O primeiro é formado por apenas uma única fase, ou seja, uma única bobina. Nele, para a rotação do rotor ser gerada, é necessária uma bobina auxiliar, que é feita por uma ramificação da bobina principal do motor, e é defasada da fase do motor pela ação de um capacitor. É essa defasagem que permite a existência de duas correntes alternadas diferentes que geram um campo magnético rotacional, tornando assim possível o movimento. Essa elevação em cima do motor, da figura à esquerda, é onde fica o capacitor. E lembrando que após a partida, a força inercial ela é suficiente para garantir a rotação e as bobinas auxiliares são recolhidas. Agora, em motores trifásicos, temos três bobinas, que é a figura da direita, e elas estão defasadas entre si, gerando um campo magnético rotacional de velocidade constante que leva o rotor ao giro. E por gerar um campo girante mais uniforme do que os monofásicos, com muito mais linhas de campo, ele permite um movimento mais suave e sendo assim mais eficiente. Agora na tela podemos ver a bobinagem dos motores monofásicos, com as duas bobinas principais e a bobina auxiliar com o capacitor em forma de circuito. Para fazer a ligação reversa, basta inverter a ligação da bobina auxiliar, ou seja, trocar o ponto 5 com o ponto 6. A mudança de giro acontece porque o rotor dá partida alinhando o seu polo sul com o polo norte do estator. Dessa forma, ao inverter a posição dos polos do estator, o giro também inverte sentido. Agora olhando para o esquema do motor trifásico. Temos o circuito de comando à direita e o de carga à esquerda. Nesse último, vemos as três fases L1, L2 e L3, um disjuntor Q1, um relé térmico R1, um motor M e dois contatores K1 e K2. Agora, se apenas K1 estiver fechado e o K2 aberto, podemos ver que as fases se ligam diretamente no motor, por isso ligação direta. Mas se apenas K2 estiver fechado e o K1 aberto, podemos ver que o L1 e L3 ficam ligados de forma invertida no motor, e por isso ligação inversa. Assim, ao fechar apenas K2, o campo magnético girante ele inverte o sentido da rotação dele, invertendo consequentemente o sentido de rotação do rotor também. E interpretando a curva de corrente torque RPM. Nos motores de indução, ela é representada pela imagem que está na tela. Nela podemos ver no eixo X a velocidade do rotor e no eixo Y temos duas propriedades, que são o torque, que é a força do motor na prática, e a corrente do estator, que é vinda da rede que está alimentando o motor. Na partida, podemos observar que a corrente é muito alta, não podendo ser suportada por muito tempo, e o torque é baixo, porque o rotor vai começar a entrar em movimento. No ponto em vermelho, na figura, temos o ponto de velocidade síncrona do estator. Portanto, se o rotor atingir essa velocidade, a indução acaba e para de ter força, com o torque indo para zero. O rotor tende a trabalhar nessa velocidade, mas quando se coloca uma carga, ele desacelera, fazendo com que o ponto de trabalho caminhe para trás nas curvas, gerando mais corrente e mais força. Só que chega um momento que se colocar carga demais, ele atinge um ponto de torque máximo, e se colocar mais carga ainda, ele começa a perder força, que não é desejado. Além disso, como a corrente é inversamente proporcional à velocidade do rotor, caso esta diminua muito, a corrente vai aumentar muito, e o motor não vai suportar trabalhar assim por um longo período de tempo. E devido a isso, o ponto ideal de trabalho é um ponto intermediário entre a velocidade no torque máximo e a velocidade do estator. Uma observação importante é que a diferença entre a velocidade do rotor e a velocidade no campo girante é chamada de escorregamento, e ela existe por causa da carga adicionada e também por atritos internos existentes. E como foi dito anteriormente, o excesso de carga do motor
faz com que ele opere com uma corrente maior que a desejada, o que leva a um aquecimento significativo dele, fazendo com que ele desgaste rapidamente. Uma forma de evitar isso é utilizar um relé térmico, que vai identificar quando o motor estiver em sobrecarga, através do aumento de temperatura gerado pelo aumento da corrente, e vai desarmar o circuito do motor para garantir a sua integridade. E outras duas coisas que podem acontecer em um motor trifásico são uma queda acidental de uma das fases da alimentação e também o rotor do motor travar por falha mecânica. No primeiro caso, a queda de uma fase vai sobrecarregar as outras duas devido à maior corrente que vai passar por elas, podendo levar a um dano grave nas bobinas devido ao superaquecimento. E uma consequência semelhante pode existir se o rotor do motor travar, pois a velocidade dele vai para zero. E como visto na curva corrente-torque RPM, isso faz com que a corrente seja muito grande e essa corrente muito grande, existe só na partida do motor. Só que na partida essa corrente diminui rapidamente e não gera problema. Já com o rotor travado, ela vai permanecer assim, levando também a um superaquecimento das turbinas e um desgaste excessivo. E nesses dois casos, um relé térmico também é fundamental para acessar o funcionamento do motor antes que ocorra maiores consequências. E as perguntas foram essas. Essas foram as nossas referências utilizadas para desenvolver a questão. E muito obrigado.